Modelo atômico de Bohr. As habilidades trabalhadas são: utilizar a linguagem química para descrever átomos em termos de núcleo e eletrosfera, explicar a estrutura da matéria com base nas ideias de Rutherford e de Bohr e reconhecer as ideias de Thomson, Rutherford e Bohr para o átomo. Então, de acordo com Rutherford, o átomo seria formado por um núcleo com carga positiva, e esse núcleo seria responsável pela massa do átomo. A maior parte da massa do átomo estava concentrada nesse núcleo. Esse núcleo ele era formado por partículas com carga positivas, denominadas prótons. Então, no núcleo havia essas partículas com carga positiva, que eram chamadas de prótons. Ao redor desse núcleo, teria um espaço vazio, que é denominado eletrosfera, onde tem os elétrons girando ao redor desse núcleo. Então, esses elétrons, que são as cargas negativas, ficam aqui nesse espaço, girando ao redor do núcleo. Então, o átomo era formado por um núcleo positivo, formado pelos prótons, e os elétrons ficam numa região chamada eletrosfera, girando ao redor do núcleo. Então, esse modelo atômico ele ficou conhecido como sistema planetário. Então, ele é comparado com um sistema onde temos uma estrela e os planetas girando ao redor, como o sistema solar, por exemplo. O núcleo seria como o Sol, e os elétrons aqui seriam como os planetas girando ao redor do Sol. No caso, os elétrons giram ao redor do núcleo. Porém, esse modelo atômico proposto por Rutherford tinha algumas limitações. Dentre elas, não era possível explicar a estabilidade do núcleo, uma vez que era composto por partículas com carga positiva. Então, no núcleo, esses prótons eles repeleriam uns aos outros. Então, uma carga positiva afastaria a outra carga positiva. Então, de acordo com as ideias de Rutherford, não era possível explicar o porquê havia essa estabilidade do núcleo. Então, por que esses prótons não se repeliam, não se afastavam. Um outro fator é em relação à posição das cargas positivas e negativas. Então, de acordo com as leis da física, se o elétron girasse ao redor do núcleo, ele perderia energia enquanto gira. Então, conforme ele vai girando, ele vai perdendo energia, e conforme vai perdendo energia, vai se aproximando cada vez mais do núcleo. Então, como as cargas são opostas, uma atrairia a outra, então conforme o elétron gira, vai liberando energia, vai perdendo energia e vai se aproximando do núcleo, até que chegaria o momento em que haveria colisão dos elétrons e dos prótons. Se isso acontecesse, o átomo entraria em colapso e deixaria de existir. Então, de acordo com as ideias de Rutherford, não era possível explicar o porquê isso não acontece, uma vez que o esperado seria essa perda de energia por parte dos elétrons até chegar ao núcleo. Outro fator era a existência de fenômenos de luminescência, onde ocorre a absorção e emissão de luz. Então, alguns materiais, quando sofrem alguma fonte de excitação, seja por eletricidade, seja por aumento de temperatura, ou até algum tipo de radiação, eles absorvem energia e emitem essa energia na forma de luz. Então, temos aqui nessa imagem algumas lâmpadas feitas com alguns elementos, no caso aqui temos hélio, neônio, argônio, criptônio e xenônio. Nas lâmpadas feitas com esses materiais, que são os gases nobres, então quando é passada uma corrente elétrica, ocorre uma excitação, então uma absorção de energia, e essa energia é liberada na forma de luz. Então alguns materiais, quando são excitados, então quando recebem uma certa quantidade de energia, eles absorvem a energia e a emitem na forma de luz. Então, de acordo com as ideias de Rutherford, não era possível explicar esses fenômenos. Então não era possível explicar o porquê acontecia essa emissão de luz. Ocorreram algumas descobertas científicas para complementar as ideias já existentes. Então, um cientista chamado James Chadwick descobriu que haviam partículas sem carga elétrica presentes no núcleo, ou seja, essas partículas seriam neutras. Então, essas partículas neutras foram chamadas de nêutrons, já que elas não têm carga nem positiva nem carga negativa. Então, esses nêutrons também fazem parte do núcleo do átomo. Então, juntamente com os prótons, temos também os nêutrons no núcleo do átomo. Então, agora, temos três partículas constituintes dos átomos: os prótons, que ficam no núcleo e têm carga positiva, os nêutrons, que também ficam no núcleo e não têm carga elétrica, e os elétrons, que têm carga negativa e ficam na região ao redor do núcleo, denominada eletrosfera. Então, com a presença dessas partículas sem carga, essas partículas neutras,
era possível explicar a estabilidade do núcleo. Então, além dos prótons, haveriam também nêutrons. A existência desses nêutrons diminuiria a repulsão entre as cargas positivas. Então, com isso, o núcleo seria estabilizado. Além disso, um cientista chamado Niels Bohr, baseado nos conhecimentos sobre a radiação luminosa, os fenômenos de luminescência, de absorção e emissão de energia na forma de luz, por exemplo, aprimorou o modelo atômico de Rutherford. Então, esse cientista chamado Bohr fez algumas modificações, algumas melhorias no modelo proposto por Rutherford. Então, de acordo com as ideias de Bohr, o átomo continuaria sendo formado por um núcleo, onde teriam as partículas positivas, que são os prótons, e as partículas neutras, que são os nêutrons, e os elétrons girariam ao redor do núcleo, porém agora em órbitas determinadas. Essas órbitas determinadas são chamadas de camadas eletrônicas ou os níveis eletrônicos. Enquanto giram nessas camadas, esses elétrons não perdem energia. Então os elétrons só podem ficar nessas camadas eletrônicas. Então não é possível encontrar um elétron fora dessas camadas. E conforme eles vão girando aqui ao redor do núcleo, eles não perdem energia. Então com isso, não vai haver um colapso com o átomo. Então ele não perde energia e não vai se aproximar até chegar ao núcleo. Então os elétrons ficam apenas nessas camadas, nesses níveis eletrônicos. São conhecidas atualmente 7 camadas eletrônicas. Então cada camada, cada órbita, possui uma quantidade de energia diferente. Esses níveis mais próximos ao núcleo, eles possuem menor energia, então eles são menos energéticos. Já os níveis mais distantes do núcleo, que estão mais afastados do núcleo, possuem maior energia. Então, quanto mais distante do núcleo, maior a energia do nível eletrônico. As camadas são representadas pela letra N, e cada camada recebe um número. Então, a mais próxima do núcleo é a camada 1, a que vem a seguir é a camada 2, depois a 3, a 4 e assim por diante até chegar na camada 7. Uma outra forma de representar as camadas é utilizando letras. A primeira camada é representada pela letra K, a segunda pela letra L, depois M, N, O, P e a sétima camada é representada pela letra Q. Então a camada K, ela possui menos energia. A camada Q possui mais energia. Então, quanto mais afastado do núcleo, maior a energia desse nível eletrônico. Então, os elétrons presentes nas camadas mais externas terão maior energia do que os elétrons presentes nas camadas mais internas. É possível que um elétron mude de uma camada para outra. Então, quando ele passa de uma camada para outra, vai haver uma mudança na energia desse elétron. Então, como cada camada tem uma energia, lembrando, as mais próximas ao núcleo são menos energéticas. Quando ele passa de uma camada de menor energia para uma camada de maior energia, ele deve absorver energia, ou seja, ele tem que ganhar energia. Então, para passar da primeira camada para a segunda camada, o elétron tem que ganhar energia. Para passar da segunda para a terceira, também deve ganhar energia. Então, como as camadas mais externas são mais energéticas, é necessário ganhar energia para ficar cada vez mais longe do núcleo. Então, para passar por uma camada com maior energia, é necessário que o elétron absorva energia. Já quando acontece o contrário, ou seja, a passagem de uma camada mais externa por uma camada mais próxima ao núcleo, que possui menor energia, ocorre a liberação de energia. Então, quando o elétron passa da camada 3, por exemplo, para a camada 2, ele libera energia. Quando ele passa da camada 2 para a camada 1, também há liberação de energia. Então, quando o elétron passa de uma camada de menos energia para uma camada de mais energia, absorve energia, então ele ganha energia. Quando ele passa de uma camada mais externa, ou seja, de maior energia, para uma camada que tem menor energia, uma camada mais interna, ocorre a liberação de energia. Muitas vezes essa liberação de energia acontece na forma de luz, então na forma de energia luminosa. Então esse fenômeno explica a observação de diferentes cores na queima de fogos de artifício. Quando ocorre a queima de fogos, é possível ver cores diferentes, azul, verde, vermelha, amarela. Nesses fogos de artifício,
existem substâncias diferentes contendo elementos diferentes que, quando são queimados, absorvem energia da queima e liberam essa energia na forma de luz. Então, cada elemento libera energia de uma cor diferente. Então, quando ocorre o aquecimento, há absorção de energia, então os elétrons passam para camadas mais externas, camadas mais energéticas. Quando eles voltam, eles liberam energia. Então, a energia que foi absorvida é liberada na forma de luz. Então, por isso, conseguimos ver as cores diferentes. O mesmo pode ser observado quando o sal de cozinha, cloreto de sódio, ele é colocado na chama. Então, se pegarmos um pouco de sal e colocarmos na chama de um fogão, perceberemos a emissão de uma cor amarelada. Então, a chama do fogão, que geralmente é azul, ficará amarelada devido a esse fenômeno de absorção de energia. Então, os átomos do sódio presentes no sal ganham energia, passando para camadas mais externas. Quando eles voltam, eles liberam energia na forma de luz. Nesse caso, a luz na cor amarela. Então, lembrando, não é possível encontrar os elétrons fora dessas camadas, fora desses níveis de energia. Se um elétron for absorver energia, porém essa energia não é suficiente para ele alcançar um outro nível, então não ocorre a transição. Então, nesse exemplo aqui, se ele receber energia para chegar até esse ponto aqui, como essa energia não é suficiente para fazê-lo passar para a próxima camada, então não ocorre essa transição eletrônica, então ele não passa para outro nível. Para ele conseguir chegar no próximo nível, é necessário absorver energia suficiente para chegar nesse ponto aqui. É necessário absorver a quantidade de energia para ele chegar até a próxima camada. Se a energia for menor do que essa energia necessária, ele não consegue chegar lá. Então, a transição não ocorre, ela não acontece. Então, a transição só acontece quando a energia é suficiente para alcançar a próxima camada. Se for uma energia menor, ele não consegue chegar na camada seguinte. Então, podemos comparar esses níveis de energia como os degraus de uma escada. Então, temos aqui, por exemplo, uma escada. Quando subimos nessa escada, nos apoiaremos nos degraus. Então, para subir para o próximo degrau, é necessário que colocamos a perna ou a mão exatamente no degrau. Se colocarmos a perna abaixo do degrau aqui, então, entre esses degraus, não conseguiremos nos apoiar e não conseguiremos subir. Então, para podermos subir, temos que colocar o pé exatamente nesse degrau. Então, o elétron seria a mesma coisa. Então, para ele conseguir chegar no outro nível, ele tem que absorver energia suficiente para alcançar esse nível. Se for uma energia menor, ele não consegue chegar lá, então a transição não acontece. Então, se não erguermos o pé suficientemente para alcançar o próximo degrau, não conseguiremos subir. Quando a energia for superior à energia para passar do nível, só que não é suficiente para alcançar o terceiro nível, então temos, por exemplo, aqui um elétron nesse primeiro nível, ele vai absorver energia. Essa quantidade de energia é maior do que a energia necessária para chegar no nível 2, porém ela é menor do que a energia necessária para chegar no nível 3. Então, com isso, o elétron não consegue passar para a camada 3, para o terceiro nível aqui, então ele vai parar no segundo. Ele vai absorver apenas a energia necessária para chegar a esse segundo nível. Então, mesmo que a energia seja superior, ele não consegue parar exatamente aqui, então ele vai parar nesse nível. Então, mesmo que a energia seja maior, ele vai absorver apenas o necessário para parar nesse nível. Então, o elétron estava na primeira camada, absorve energia, vai para a segunda. Mesmo que a energia fosse um pouco maior, ele não vai absorver tudo, então ele não pode ser encontrado fora das camadas, então ele não pode parar aqui em cima, por exemplo, ele vai parar aqui nesse nível. Então, voltando aqui para o exemplo da escada, se erguermos o pé acima do segundo degrau, porém não conseguimos alcançar o terceiro, então, para que consigamos subir, voltaremos até esse degrau. Se colocássemos o pé aqui entre esses degraus, para poder subir, nos apoiaríamos nesse degrau. Então, mesmo que erguêssemos o pé acima desse degrau, não conseguiríamos nos estabilizar, então teríamos que apoiar nesse degrau. Então, mesmo que a energia seja maior, ela não será totalmente absorvida, então o elétron não pode ficar aqui fora da camada,
então ele fica nessa camada, ele absorve energia para passar da primeira para a segunda, como é mostrado nesse exemplo. Quando o elétron recebe energia superior à energia do último nível eletrônico, da última camada, ele será ejetado do átomo, então ele vai sair do átomo. Então, se for fornecida uma energia maior do que a energia do último nível, então se ele ganhar mais energia do que a energia desse último nível, dessa última camada, ele será ejetado, ele vai embora desse átomo. Então a energia seria suficiente para passar por todas as camadas, e mesmo assim ainda haveria absorção de energia, fazendo com que esse elétron saísse desses níveis eletrônicos. Então ele vai sair do átomo. Quando isso acontece, quando uma carga negativa ela é perdida, vai haver uma carga positiva em excesso. Então o átomo que estava neutro anteriormente perde uma carga negativa, fica com excesso de carga positiva, formando assim um cátion. Então vai ser um íon positivo. Essas camadas eletrônicas podem receber elétrons externos. Então, quando um átomo recebe um elétron, vai haver então um excesso de cargas negativas. Então, um átomo que estava neutro tinha quantidades iguais de cargas negativas e positivas, recebe uma carga negativa a mais, então vai ficar com uma carga negativa em excesso, formando um íon negativo que é chamado de ânion. Então, quando um átomo recebe um elétron externo, quando o elétron de fora entra no átomo, é formado um ânion. Então, se o átomo perde um elétron, forma um cátion. Então, se o elétron é ejetado das camadas eletrônicas, é formado um cátion. Se um elétron é absorvido, então ele entra nas camadas eletrônicas, é formado um ânion. Então, esse modelo proposto por Bohr consegue explicar a formação desses íons, a formação de um cátion e de um ânion. Então, é possível que ambos sejam formados ao mesmo tempo. Então, quando um átomo perde um elétron, esse elétron pode ser absorvido por um outro átomo, formando assim, simultaneamente, um cátion e um ânion.